Olá, amigos do Viva Bem. Nós estamos hoje falando de um novo segmento dentro da nossa sequência de proposta de trabalho do Viva Bem Multimídia. Vamos falar sobre Viva Bem Pet. PET, pet mesmo, não é pet de garrafa não, é pet daquele animal gostoso de estimação que está se tornando assim parte das famílias, crianças, adultos, idosos. É muito importante, de fato, olhar para este ponto, mas também falarmos com quem lida com os nossos pets. Para isto, nós vamos trazer para esse primeiro programa, a Viva Bem Pet, o veterinário André Moirer. Ele tem clínica em Novo Hamburgo e aí nós estamos na Clínica Espaço Animal para conversar com ele. André, você pessoalmente gosta de animais, por isso é veterinário, mas você sente que é crescente, quer dizer, cada vez mais pessoas se apegam a animais, é uma característica dos dias de hoje. Isso é bom para as pessoas, mas também para a tua área? É bom porque aumenta o movimento da gente, né? E realmente a gente está percebendo bastante isso. Hoje, não que vai se trocar o ser humano pelo animal, mas o animal está cada vez mais presente na vida das pessoas, dentro de casa principalmente, e isso requer bastante cuidado específico. E acho que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje, né? Inclusive uma das brigas, assim, no bom sentido que havia, era em prédios, né? Então o cara sabia, morava numa casa, tinha lugar para ter o seu cachorrinho. Agora vai mudar para um prédio, o que é que eu vou fazer com o cachorrinho, né? Sim. Tanto que alguns condomínios mudaram as suas regras e hoje é permitido, né? Sim. Isso também é uma boa, né? Também é uma boa, Isso é uma questão que as pessoas até têm que se programar antes, né? De ver realmente as regras do condomínio que eles vão. Se para o lugar que eu vou mudar... A maioria dos locais aceitam animais, mas tem um número de animais permitido em função da metragem quadrada. Daí tem todas as regras de pode ou não no elevador, tem elevador específico, como é o convívio nas áreas comuns que todos podem ir. Então, cada condomínio, às vezes, vai ter uma regrinha diferente. E é importante entender que a gente não está sozinho no condomínio, né? Se cada um aí, um prédio com 100 apartamentos, vai querer ter 5 cachorros por apartamento, não cabe nem tanta gente, vai ser meio inviável. Mais o gato, então, mais o papagaio. O bom senso sempre tem que prevalecer em qualquer situação. Sim. Né? Essa questão do consenso também diz respeito não somente de que eu tenha a liberdade de fazer ou ir com o meu pet aonde eu acho que eu posso ir, mas de pensar que o outro pensa da mesma maneira, e isso muitas vezes pode trazer conflito, né? Sim. Principalmente com brigas, né? Tem animais que não são acostumados a conviver com outros, né? Então, principalmente cães, né? Que passeia na rua, o gato a gente dificilmente sai para passear. Tem cães que não são sociáveis, então o próprio dono, o proprietário, o tutor, que nem se diz hoje, tem que entender isso, né? Então sempre sair com o cão, primeiro, né, num primeiro momento, se o cachorro não é acostumado, com guia, coleira adequada, né? Não estar com a coleira muito solta, o cão pode escapar, pode fugir, né? E depois que tu vê, não, meu cachorro se dá bem, os outros cãezinhos que frequentam o mesmo local também se dão bem, óbvio que daí pode surgir um convívio, surgir um convívio mais harmonioso, mas é um cuidado básico, uma regrinha que a gente diz, né? Cachorro na rua, sempre na guia para evitar acidente, né? E há também essa questão da personalidade de cada animal, né? Sim. Eu acho que muitos, a impressão que eu tenho, não ligam para isso, não cuidam. Quando você falou antes em cuidado, um dos cuidados eu imagino seja conhecer o meu animal, saber o que eu posso fazer com ele, até que ponto ele é sociável, até que ponto eu não devo ir até aqui ou até lá com ele, né? Essa é bem a questão do bom senso do proprietário, né? Tu tem que saber, eu não posso levar meu cachorro numa praça porque ele não aceita nenhum cachorro, ele vai querer brigar com todo mundo. Sim. O meu cachorro é bravo, mas eu preciso passear com ele, estou até com um adestrador fazendo isso, o meu cão vai ter que ir na rua de focinheira. Então essas questões realmente são importantes e o dono tem que entender isso, né? Claro que na grande maioria das situações os cães são amigáveis, são sociáveis, se dão bem com outros, né? Mas existem sempre as exceções e é aí que às vezes pode ocorrer algum tipo de problema, né?
A questão de regras, elas não são válidas apenas para ambientes públicos, condomínios e tal, há as regras também de cuidado com os cães. Eu acho que aí entra exatamente a postura do profissional de orientar, de ajudar. Eu até escrevi algumas coisas para eu não me esquecer. Cuidados básicos, tá? Cuidados básicos com cães são, a gente diz, regrinhas que a gente tem que ter sempre, desde quando o animal nasce, né? E muitas delas a gente vai ter que manter para a vida toda, né? Então, cuidados básicos com o animal. Tu comprou lá um cachorrinho, o que as pessoas logo vão se preocupar? Se tem um lacinho bonitinho, se já tem a roupinha, se já tem a caminha, e daqui a pouco vai esquecer de dar um remédio de vermes, não vai se lembrar e não fez as vacinas como deveria fazer. Então, os cuidados básicos são esses, né? Vacinação, tanto de cão quanto de gato. O que é vacinação? Proteção. Tu deixar o teu animal protegido contra viroses que muitas vezes são fatais, né? Ou seja, se o animal ficar doente, nós não temos tratamento específico para isso e o teu cão pode morrer. Então, isso para mim é a maior forma de proteção dos animais, deixar as vacinas sempre em dia. Vermífugo, o filhote vai tomar muito mais seguido do que um cão adulto, né? E hoje a questão da proteção antiparasitária, né? Óbvio, muitos cães convivem em condomínio, em apartamentos, e não vão fazer necessidade dentro do apartamento, ou seja, vão ter que circular num ambiente externo onde passam inúmeros outros cães. E o cachorro, a gente brinca assim, parece um aspiradorzinho, né? Tá sempre com o focinho no chão, lambendo, cheirando, tudo, então muita coisa ele engole via oral. E a verminose, tá? É a principal forma de ingestão dos vermes, é pela boca. Tá? Fora a questão então dos parasitários mesmo, de pulgas e carrapatos, né? Que qualquer passeio numa pracinha, na graminha que tem na frente da tua casa, pode passar um animal de rua que não tem cuidado nenhum e está infestado. Os gatos que convivem também soltos, gato tu não segura, ele passa por qualquer lugar e pode também estar infestado com pulga e carrapato. E esses parasitas também oferecem riscos, inclusive doenças graves que podem causar a morte dos animais, né? Então essas três situações de cuidados básicos é o que eu chamo de tem que fazer sempre, tá? Claro, o meu cachorro mora no 15º andar, não sai de casa nunca, ele não vai precisar de um controle tão grande que nem um cão que passeia todos os dias, 2, 3 vezes por dia, em locais cheios de outros animais, né? Mas a questão da vacinação, isso não interfere, né? A gente pode trazer coisas para dentro da casa, o animal não precisa ter contato direto com outros cães, né? Então, vacina sempre em dia, vermífugo regular e o antiparasitário contra pulga e carrapato, conforme a atividade do cão ou não, né? Agora, nessa questão dos parasitas também entra a atenção do cuidador, no caso do dono, né? De observar se o cachorro está se coçando mais do que coçava antes, porque o carrapato ele não está visível. Quem vai nos dizer que existe algum carrapato ali é o próprio animal, do jeito que está se coçando diferente, ou a gente ao alisar, ao tentar limpar, tirar uma coisinha, sujeira ali, né? A gente vive numa região tropical, né? Então a nossa época de calor é muito maior do que outros países que têm o clima temperado. Ou seja, estes parasitas vão ter muito mais, uma vida muito mais longa aonde a gente vive, né? Então a gente brinca aqui, o nosso verão vai de setembro até abril, né? Em outros países é o contrário, tem aqueles 2 meses que seria o nosso inverno aqui, que eles têm o verão lá. Ou seja, para eles é muito mais fácil o controle antiparasitário, porque eles têm uma época de frio muito maior do que a nossa, né? Então, claro, se o teu cachorro nunca teve coceira e de uma hora para outra ele começou a se coçar, alguma coisa aconteceu. Foi uma coçadinha só, passou, não aconteceu mais nada. Algo eventual. Não, meu cachorro está se coçando bastante, está se machucando de coçar. É óbvio que tu vai lá olhar. Achei pulga, meu cachorro nunca teve pulga. Comecei a ver carrapato. Em algum lugar este cão foi e ele entrou em contato com aquilo ali, né? E essa questão do verão, não só pela extensão, porque o nosso verão não se limita aos 3 meses, nós temos verão no inverno, nós temos verão no outono, da primavera, o calor é uma época em que o cuidado tem que ser redobrado? Sim, com certeza. Falando então assim especificamente em pulga e carrapato, tá? A pulga vive em torno de 30 a 40 dias, tá? E ela faz o quê? Ela vai no cachorro, suga sangue, defeca no animal, tá? E volta para o ambiente para botar ovos.
uma pulga bota quase 30 ovos por dia. Se tu faz a soma, 40 dias de vida vezes 30 ovos, uma pulga bota 1.200 ovos no ambiente. No frio, a pulga morre. Nós temos pouquíssimos meses de extremo frio. Então a pulga vai ficar 8, 10 meses do ano colocando o ovo no ambiente. Então esse é um problema. A fêmea do carrapato, quando ela está prontinha, ela desce, ela pode botar às vezes quase 1.000 filhotes. Então a infestação pode dar da noite para o dia. Então, como a gente vive num clima muito quente, é um problema mais difícil de se ter um controle, né? Mas isso significa cuidados com o animal e com o ambiente no qual ele está. Com o ambiente. Hoje existem produtos excelentes para uso no cão, né? Se tu pensa aí, antigamente só existiam as pipetinhas, um banho, alguma coisa que muitas vezes podia ter veneno. Hoje tu tem produtos via oral que dura vários meses, coleiras que não são tóxicas, que duram às vezes quase um ano, né? Então começou a esquentar ali agosto, setembro, a gente já sabe de outros anos, né? É sempre a época que começa ali uma infestação por pulga, carrapato, alguma coisa, tem que se ter um controle mais rígido, né? Então a frequência de se usar esse tipo de produto vai muito da atividade do cachorro. Um cão sozinho, que mora dentro de apartamento, que não tem contato com outros, ele vai ter praticamente um risco mínimo de se contaminar. Um cão que vive em canil, vive em outros locais, que está sempre em hotelzinho, em pet shop tomando banho, que passeia na rua, ele vai entrar em contato praticamente diário. Mais então, exposto, o uso desse tipo de proteção tem que ser muitas vezes mensal, né? Aí nessa questão do cuidado mensal que se coloca, também entra exatamente a periodicidade no tratamento e no cuidado e no auxílio de um profissional da área, né? Sim. A gente diz assim, a vacinação. O filhote faz a vacinação naqueles meses iniciais, né? Inicia ali com 45 dias o cachorro, o gato muitas vezes com 60 dias. E nesses primeiros 3, 4 meses de vida ele tem que terminar todo o esquema de vacinação, tá? Que é sempre anual depois. Então, terminou a última dose da vacina com 4 meses de idade, no mês de maio, sempre em maio do outro ano, aquele cão vai vencer aquela vacina. E ele vai ter que ser revacinado. Tem muitas pessoas que lembram das antigas campanhas de vacina, que era feito basicamente no mês de agosto, tanto que ficou o mês de agosto o mês do cachorro louco. E as pessoas acham que é só em agosto que precisa vacinar. Se o cão fez a vacina em janeiro, vai vencer em janeiro do outro ano, e tu vai esperar até agosto para fazer, ele vai ficar 7 meses sem proteção. Sim. Então é sempre anual a partir da última data da vacina. Vermífugo, no mínimo 2 vezes por ano, tu tem que desverminar o teu animal, tanto gato quanto cão, e daí também depende de contato. Não, meu bicho vive na rua, tem muito contato com outros cães, tu pode antecipar e fazer a cada 3 meses, 4 meses, então depende realmente disso. E o controle antiparasitário também, daí vai depender do tipo de produto que tu usa. Eu uso um produto que dura 30 dias. Se eu tenho um contato muito grande, tenho que usar mensalmente. Se eu uso um que dura 3 meses, ou as coleiras que podem durar mais tempo, então realmente vai depender do contato do animal com esses parasitas, né? Crianças, nosso último momento aqui. Tem que haver cuidados especiais dos pets com as crianças? A princípio não, tá? Okay. Mas claro, o cachorro, que nem a criança, tem um contato maior com sujidade. A criança pequena vai engatinhar, vai botar a mão no chão, vai lamber, o cachorro está em volta, ele vai lamber a boca da criança. Então, é claro, o cão estando totalmente protegido com esses cuidados básicos, vacina em dia, vermífugo em dia, antiparasitário em dia, não vai transmitir nada a princípio, que a criança já não esteja tendo contato nesse caminhar no chão. Mas claro que a gente tem que ter alguns cuidados mais do que básicos, né? No caso de doenças, de cães que muitas vezes numa própria brincadeira vão acabar derrubando uma criança e machucando. A criança é aquela coisa de não ter muito limite, pega, abraça, puxa a orelha, puxa o rabo, o cão às vezes pode se tornar agressivo. Então, e a questão do bom senso entra aí também, né? A gente tem que saber, né, como pai de criança, que a criança não, às vezes não está apta ou não sabe brincar, não sabe lidar com o cachorro, e o cachorro não vai suportar aquilo ali. Mas na maioria dos casos sempre é algo mais tranquilo, né? André, muito obrigado pelo teu tempo, esses esclarecimentos. Eu acho que é importante não apenas para quem tem o seu pet, mas principalmente para quem tem pet, tem criança e nesta época de verão, e pela tua atenção aqui no Viva Bem Multimídia.